Olá, amigos do ADV Just, chegando com um novo programa, feito com aquele profissionalismo que você já conhece e que você merece. Você vai ver no ADV Just TV de hoje, ADV Just Notícia Jurídica, ADV Especial com 2 participações, Vocabulário Jurídico, Estante Jurídica, Prestação de Serviços, ADV Just Entrevista e Momento Divino. É agora comigo aqui no ADV Just. Ok, legal. Iniciando o nosso programa de hoje, o nosso ADV Just TV de hoje. Meus amigos, quero sair um pouquinho, a respeito da notícia jurídica para falar que agosto é sim o mês da advocacia, 11 de agosto, o dia do advogado. O calendário jurídico aponta justamente o dia 11 de agosto como o dia do advogado, Olha, é bem verdade que alguns burocratas, eu chamo assim, aqui por minha conta, tá? Chamam essa data de dia da advocacia, como se ela fosse quem exerce a atividade, que exerce a profissão. A mim, que adoto e tenho como compromisso negociável cada vez mais sintonizar-me com a necessidade de honrá-la, de defendê-la, eu sou sim, e somos com muito orgulho oriundos lá da chamada Escola Velha, de tantos nomes conhecidos, inclusive não só aqui em Ribeirão Preto, mas de uma maneira geral, onde a honradez, a sinceridade, a lisura são bandeiras que sempre foram defendidas a qualquer custo. Não que hoje não sejam, mas era de uma forma um pouquinho diferente, era na base da honradez mesmo. As inovações fazem sim parte da advocacia moderna e são sempre bem-vindas, são sempre muito bem-vindas. Entretanto, ainda ficamos aí com os olhos úmidos, quando temos aí uma notícia, uma grata satisfação que um cliente do qual lembramos lá vagamente, muito nos elogiou a um colega mais jovem e isso chega aí pra gente, certamente compensa todas as tribulações e dessa inigualável viagem, que é a advocacia, o exercício da advocacia. Daqui da minha ótica, sinto que a advocacia e a justiça atualmente estão aí um tanto maltratadas justamente por quem deveria abraçá-la, seja por omissões, seja por atitudes ou por ideologias. Aqui não cabe isso, Mas, infelizmente, isso acontece. Eu quero sim, contudo, seguir aí na nossa jornada advocatícia, sugiro que todos os colegas também o façam, E quero, nesse instante, parabenizar todos aqueles que fazem, sim, por merecer, esse cumprimento e recebendo-se também de bom grado congratulações, abraços por parte daqueles, de quem acredita em nós. Muito obrigado. Parabéns, advogados. Parabéns, advocacia. Parabéns, advogadas. Esse é um editorial aqui do portal ADV Just. Obrigado. Ok, agora ADV Especial. Aliás, eu quero fazer agora um parênteses, Nós vamos falar de direito condominial com o Dr. Márcio Espímpolo, que nos presenteou com uma obra excelente. Essa obra aqui que está aqui em minhas mãos, E também essa insígnia aqui, Presentinho do Dr. Márcio Espímpolo, quem eu agradeço também o Dr. Miguel Zain, da Anacom, ok? Legal, muito obrigado. Então vamos ver sim a participação do Dr. Márcio Espímpolo aqui no ADV Especial Direito Condominial. Veja. Olá, amigos do ADV Especial, eu sou Márcio Espímpolo. No quadro Direito Condominial de hoje, nós vamos falar sobre algumas restrições impostas pelo condomínio em relação a controle de acesso. Bem, nós estamos vendo muito nos condomínios você fazer o controle de acesso biométrico, Você coloca a sua face ou seu dedo para entrar dentro do condomínio. Muito bem, essas questões elas têm sido um pouco controversas, principalmente no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Por quê? Porque a Lei de Proteção de Dados ela exige
alguns controles sejam feitos dentro do condomínio. Por exemplo, a partir do momento que eu vou deixar um dado sensível, porque o dado biométrico da face é um dado sensível segundo a lei. Quando eu deixo a minha face como cadastro num condomínio, seja eu morador ou seja um visitante, aqueles dados eu preciso entender para onde é que eles vão. O que é que vai ser feito? Como é que eles vão ser tratados? Quem vai ser o responsável, o controlador daqueles dados? De modo que o condomínio precisa ter uma cartilha, um manual para informar tanto os funcionários do condomínio quanto os moradores e também os visitantes. Por quê? Segundo a lei, se eu for um visitante de um condomínio, ao sair do condomínio, eu posso solicitar que os meus dados sejam apagados. Porque nós não sabemos, se o condomínio não for informativo, nós não sabemos quem está tratando aqueles dados, onde é que vai ficar armazenado e como vai ser utilizado, quando vai ser o descarte, se é que vai haver o descarte daqueles dados. E nós temos visto muita fraude no mercado, principalmente em bancos, INSS, Receita Federal, com dados sensíveis, porque esses dados acabam saindo do controle do condomínio, do âmbito do condomínio, até porque muitas vezes esses dados ficam numa plataforma terceirizada e aí esses terceiros nós não temos controle sobre ele. Então é preciso realmente que os moradores, os visitantes exijam do condomínio saber onde é que os meus dados estão armazenados e como é que eles vão lidar com aqueles dados. Então, é isso que nós tínhamos para informar para você que é muito importante seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente os síndicos e aqueles advogados também que atuam na assessoria jurídica de condomínios. Um grande abraço a você e até a próxima. Ok, muito obrigado, doutor. Agora, vocabulário jurídico. Olha, quem se lembra, né? Que é da advocacia e lembra o que significa, já é um termo que quase nem a gente não ouve mais, erga omnes. Você se lembra? O que significa, o que é e o que significa erga omnes? A gente vai trazer a resposta no intervalinho, fique ligado. Sequência do nosso programa, sequência do ADVJus, mais um ADV especial. Agora nós vamos falar de direito ambiental. Vamos ouvir quem realmente entende da matéria. Dr. Fabrício Martins Pereira. Confira. Olá, amigos do ADVJus. Hoje no ADV especial nós falaremos um pouquinho sobre o direito ambiental, em especial no estado de São Paulo. O estado de São Paulo teve a primeira legislação do país ambiental. A nossa legislação ambiental estadual ela é muito boa, muito pertinente e ela foi baseada na legislação ambiental norte-americana. Uma comissão dentre os órgãos ambientais aqui do Brasil, Secretaria de Meio Ambiente, CETESB, estiveram pessoalmente na década de 80 nos Estados Unidos e colheram informações, estudaram a legislação ambiental norte-americana, passaram informações aqui para o Brasil, para a comissão que estava produzindo o texto de lei. Inclusive, nos surpreende o depoimento de um desses técnicos conversando comigo, que muitas coisas eram passadas de lá para cá por fax. Foi o início de tudo. A legislação nossa estadual ela é muito boa, lógico que cabe melhorias, mas o advogado atento que estuda a legislação e a regulamentação, ele tem condição de prestar uma assessoria, uma advocacia refinada para os seus clientes que são autuados, né? Os autos de infração ambiental. A legislação nossa ela prevê penas e ela também prevê, a exemplo do Código de Processo Penal, as atenuantes e as agravantes dessas penas, multas, paralisação de empresa, enfim, é uma legislação bem complexa. E um ponto muito interessante a ser colocado é que, a exemplo da legislação norte-americana, existe a possibilidade, e poucos advogados sabem disso, de que o valor aplicado da penalidade pode ser pedido, pode ser requerido no órgão, que ele seja, ao invés de recolher aos cofres públicos, aplicar esse recurso na própria recuperação do dano ambiental, enfim, do fato gerador daquele auto de infração.
e muitos advogados não sabem disso e às vezes os seus clientes pagam penas altas, sem saber que poderia estar revertendo o recurso para a própria solução do problema ambiental. Fica a dica, vamos estudar a legislação paulista ambiental. Forte abraço a todos e até o próximo ADV especial em Direito Ambiental. Ok, muito obrigado, doutor Fabrício. Meus amigos, agora uma prestaçãozinha de serviço direito dos idosos, que a gente sempre fala aqui, né? Olha só, maus tratos a idosos ou violência contra a pessoa idosa engloba qualquer ação ou omissão que cause dano físico, psicológico e financeiro à pessoa idosa. A gente sempre tem aí na mídia esse tipo de ocorrência, né? Sempre confere. Os principais indícios são negligência, abandono, violência física, né? Violência psicológica, violência financeira, tá? Então, quando tomamos ou alguém tomar conhecimento desse tipo de infortúnio, por favor, Disque 100, denuncie, né? Ou no Disque 100, como eu disse, ou então através da PM, da Polícia Militar 190, em casos de emergências. Denúncias também podem ser feitas através do Disque Idoso, o 165 ou pelo 156, que não tem em todas as cidades, tá? Lá na PM é certeza que você vai ser atendido, eu tenho certeza. Agora o momentinho da nossa estante jurídica, confira. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito Condominial. Direito Condominial, Perspectivas e Desafios Contemporâneos. Organizadores: Dr. Márcio Espímpolo, Dr. Ramon Pérez Luiz. Direito Condominial, Perspectivas e Desafios Contemporâneos, lançamento Anacom. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal, agora o momento do intervalinho aqui no ADVJus, curtinho, volto já já, fique aqui. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Erga omnes, expressão latina que significa perante todos ou contra todos, utilizada para indicar que uma lei ou decisão judicial tem efeito para todos. Estamos de volta com o ADVJus TV de hoje. E abrindo esse segundo bloco, mais uma prestaçãozinha de serviços, né? As pessoas não estão sabendo a respeito dessa inovação, vamos dizer assim. Na verdade, é uma ocorrência que tem, ou melhor dizendo, é uma legislação de trânsito que está proibindo pendurar objetos no retrovisor interno do veículo. Pode ser considerado agora uma infração no Brasil de acordo com o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Você que tem aquele hábito, né, de colocar aquela bandeirinha, algum adereço ali no seu para-brisa, dependendo do tamanho dele, apesar que não fala isso, né, colocou lá, o guarda pode sim vir ali e entender que aquilo foi uma infração grave, e essa infração grave sujeita a multa e pontos na carteira.
A base legal é o artigo 105 do CTB, que estabelece a proibição por entender como uma obstrução na visão do motorista, comprometendo a segurança no trânsito. Vai saber, né? Enfim, tome todas as suas cautelas, ok? É isso mesmo. Meus amigos, agora nós vamos trazer aqui uma inovação dentro do nosso programa. Você que nos acompanha sempre, vê sempre o ADVJus, confere ele lá no Instagram, né, no Facebook e principalmente através do nosso endereço, né, do nosso ADVJus.net, né, youtube.com/ADVJus.net. Nós temos sim lá assim, quase 400 entrevistas, em torno disso, acho que até mais que isso. E nós queremos aqui em alguns ADVJus, não sei em quantos, né, ir fazendo algumas homenagens, tá? Uma justa homenagem a colegas que passaram pelas lentes do ADVJus. Foram muitos colegas que muita satisfação nos trouxeram e deixaram também um legado que está ali colocado no youtube.com/ADVJus.net, ok? Então, eu quero fazer essa homenagem também nesse ADVJus e em muitos outros. A gente vai reexibir entrevistas que a gente colocou para você aqui em nosso canal do YouTube. A gente vai exibir. E o legal é o seguinte, não vamos anunciar quem é, tá? Você vai saber a partir de agora. Confira. Eu te pergunto inicialmente por que a responsabilização de dirigentes empresariais coloca ali, de uma certa maneira, em xeque, né, os institutos tradicionais, aí, os institutos legais tradicionais. Perfeito, doutor. Esse é um tema bastante relevante, porque a linha de relevante é um tema bastante em voga, né, doutor? Principalmente depois das grandes operações que têm ocorrido, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, tanto a nível nacional como a nível aqui local de Ribeirão Preto, o GAECO bastante atuante. Tem se descoberto bastantes crimes perpetrados no interior de sociedades empresárias, no interior de pessoas jurídicas. Contudo, evidentemente, uma pessoa jurídica por si só, enquanto pessoa jurídica, ela não comete um delito. Verdade. Então, assim, os delitos são normalmente praticados por pessoas físicas atuando por detrás dessas pessoas jurídicas. Então, essa questão que o senhor perguntou, por que isso que coloca em xeque certos dogmas do direito penal, diz respeito justamente a isso. Porque no direito penal tradicional, na dogmática tradicional, nós temos normalmente aquele conceito de um crime de ação, com um dolo especificado, uma conduta mais precisamente delimitada. Aqui, como são um conjunto de pessoas atuando em nome de uma pessoa jurídica, torna-se bastante difícil delimitar a conduta de cada um dos agentes. Torna difícil delimitar o conceito de dolo, o conceito de culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Então é basicamente por isso que é uma área bastante desafiadora nesse sentido. Tá certo. Doutor, agora na esfera empresarial, né? Quais são, né, as formas, as formas mais corriqueiras, né? E como se verifica ali a prática delituosa? Como que, nessa vertente, como que a gente pode encarar esse tipo de crime? Então, doutor Marco, eu gostaria até de fazer assim, um breve, não diria um relato histórico, mas como... Uma escalada. Escalada, de como o Judiciário, o Ministério Público tem encarado essa empreitada de delimitar as condutas criminosas dentro de uma pessoa jurídica. Certo. Como que eles têm buscado a responsabilidade penal dos infratores dentro de uma pessoa jurídica. No primeiro momento, muito se discutiu, inclusive aqui no Brasil, a responsabilização, inclusive, da própria pessoa jurídica enquanto pessoa jurídica. O senhor é de conhecimento de todos que os crimes ambientais até hoje ocorre isso. Sim. Ou seja, a pessoa jurídica, ela mesma responde por uma ação penal. Certo, é verdade. Contudo, esse posicionamento, essa teoria, ela encontra algumas barreiras práticas. Eu diria que ela encontra uma barreira de ordem dogmática, propriamente dita, e uma barreira de ordem assim, de política criminal. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, se a gente encarar a pessoa jurídica respondendo por uma ação delituosa, torna-se bastante difícil delimitar a ação, a conduta delitiva propriamente dita. Sem dúvida. Isso porque, doutor Marco, como se pensarmos juntos, como que eu vou estabelecer o dolo de uma pessoa jurídica enquanto pessoa jurídica, Impossível. a culpa? Eu acredito que a gente poderia falar que uma pessoa jurídica teria um dolo em agir de determinada maneira,
Se tivesse de alguma forma no seu estatuto, ou de outra forma é difícil averiguar uma intenção de uma pessoa jurídica em delinquir deliberadamente. Inclusive, doutor, aqui no Brasil já houve esse tipo de estudo para tentar responsabilizar as empresas, mas chegou naquela encruzilhada onde foi possível apenas na área do crime ambiental, como o senhor falou. Sim, exatamente, doutor. E aí é uma segunda barreira ainda para fugir da responsabilidade além dos crimes ambientais da pessoa jurídica. Eu enxergo uma barreira de ordem de política criminal no seguinte sentido, doutor. Por evidente, uma pessoa jurídica, caso responsabilizada, não sofrerá uma pena corporal. Sim. Evidentemente, uma pessoa jurídica não pode ser presa. De forma que a pena, nessas situações, ela normalmente vai ser um ressarcimento pecuniário. De forma que, se a responsabilidade se limitasse apenas e tão somente à pessoa jurídica, haveria uma verdadeira precificação da conduta criminosa. De forma que as empresas poderiam abarcar esse risco, o seu risco inerente ao seu negócio, e tratar a criminalidade como mais um risco ao negócio. Na verdade, a apenação não ia ter aquele sentido no qual se busca. Exatamente, né? Doutor. É isso mesmo. Doutor, agora, o que nós podemos, refletir com o chamado conhecimento compartilhado de agentes, né? Porque é uma coisa também complicada. A gente está falando aí, mas não é fácil, né? Então, é um tema bastante relevante nesse sentido que eu expliquei para o senhor, de que é muito difícil você delimitar numa sociedade empresária o conhecimento que cada um dos agentes tinha acerca do fato delitivo. O senhor imagina, por exemplo, a situação de um dirigente de uma grande corporação empresária que pode responder por atos, por condutas de um funcionário de uma filial sua com os quais ele não tinha qualquer relação, não tinha contato nenhum. Normalmente, o senhor deve imaginar, um diretor de uma grande corporação faz mais uma área macro, contato com clientes, uma área mais comercial, e não tem qualquer conhecimento das áreas micro, área fiscal, emissão de nota fiscal, etc. Então, esse conhecimento compartilhado se diz no seguinte sentido, de que numa conduta perpetrada no interior de uma sociedade empresária, cada um dos agentes acaba tomando conhecimento apenas de parte da conduta delitiva e não dela como um todo, entendeu? E até nesse sentido também, no direito penal empresarial, se relativiza a necessidade de que, para que haja uma conduta criminosa, exista necessariamente a plena ciência do fato criminoso. Justamente por isso que se fala que, no caso do magistrado julgador, é muito difícil, doutor, para que ele consiga delimitar a culpa de cada agente, não é isso? Exatamente, doutor. E aí, continuando aquele nosso relato histórico, posteriormente ficou bastante em voga até a época da Ação Penal 470, do Mensalão, a teoria do domínio do fato. Segundo essa teoria, a responsabilidade dos diretores de uma corporação, ela se daria nas hipóteses de ficasse demonstrado que ou houve autorização ou se determinou a prática de um crime. Contudo, exigia-se também, segundo essa teoria, que além disso, ele tivesse o amplo domínio do curso causal. Ou seja, se exigia que a qualquer momento da prática delitiva ele tivesse o poder de interromper essa conduta criminosa. Contudo, como o senhor pode imaginar, isso é bastante difícil de ocorrer, principalmente em grandes empresas. Ora, como é possível? Primeiro porque, como eu disse, para que haja essa responsabilização segundo essa teoria, é preciso que ele tenha plena ciência do fato criminoso, até para que ele possa interrompê-lo a qualquer momento. E na prática se viu, principalmente nas grandes empresas, que isso era impossível, que um diretor, por exemplo, tivesse a capacidade de, a qualquer momento, interromper uma conduta de um funcionário subalterno. Então se viu, doutor, que também essa teoria não se mostrou, com o tempo, tão adequada a responder essa questão da delimitação da responsabilidade dos integrantes de pessoa jurídica. Doutor, agora o senhor acredita que a nossa legislação, a nossa lei, ela está suficientemente aparelhada aí para inibir, prática delituosa, principalmente com aquele empresário que ele recalcitra no cometimento de crimes? Então, essa é uma questão bastante delicada, doutor Marco. Eu diria que o problema talvez não seja nem da nossa legislação, mas o modo como ela é interpretada, o modo como o nosso judiciário vem aplicando essa nossa legislação. Hoje em dia, para o senhor ter uma ideia, devido ao fracasso da tentativa de aplicação dessas outras teorias, tem-se encarado, na maioria das vezes, os delitos empresariais sob a ótica dos crimes omissivos. No seguinte sentido, passou-se a entender
que o empresário ali, que é autor de um delito, ele não responde por um ato comissivo, uma ação praticada por ele mesmo, mas sim pela omissão de não ter evitado aquela prática delitiva por quem quer que seja dentro da empresa. Legal demais, né? Recordar é viver. Agora, olha só, nós estamos recebendo aqui um alerta, né? Atenção, advogados, só faltava essa, golpe da certificação digital. Golpistas estão entrando em contato com advogadas, informando que está próxima a data da renovação do certificado digital. E com isso eles apresentam ali a solução, juntamente com condições financeiras bem interessantes, né? A OAB e a CertSign informam que não fazem contato por telefone com advogados e advogadas para a renovação do nosso certificado, que todos nós temos que ter, né? Para acessar lá tribunais, acessar o processo eletrônico. Então, todo cuidado é pouco. Fiquem atentos. Essa informação, inclusive, foi publicada pela subseção aqui de Ribeirão Preto. Nós estamos replicando, tá? Porque realmente isso é uma coisa grave e que o advogado deve ter toda a atenção aí para não cair nesse tipo de enrascada. Chegamos aqui praticamente no nosso finalzinho, mas ainda dá tempo de abrir o sorriso e chamar o momento divino, momento daquela alegria, né? O momento divino, você sabe, vinho é tudo de bom, oferecimento La Botilha. Confira aí. Esse é o Villars-Fontaine Pinot Noir, da região da Borgonha, do Côte de Nuits. É um vinho de guarda, safra 2001. Um vinho que tem a tradicional toque terroso também no seu aroma, assim também como frutas vermelhas maduras. É um vinho ainda muito redondo, com uma boa acidez, pensado realmente para longa guarda e que está chegando agora no seu ápice. Então vale muito a pena conhecer, acompanha diversos tipos de pratos, vinho muito versátil, muito gastronômico e sem dúvida nenhuma muito especial. Safra essa que foi excepcional, não encontra-se mais no mercado desse vinho e você só vai ter a oportunidade de conhecer se vier conhecê-lo aqui na La Botilha. Ok, na próxima semana voltamos com mais um ADV Jus TV, certeza. ADV Jus, tô ligado, ADV especial, vem pra cá. Você também fazer parte desse seleto hall de profissionais da advocacia, tô te esperando. Forte abraço, até o próximo.